deste ano. A competição começa no próximo dia 19 e Mato Grosso não enviará nenhum representante. O presidente da Federação Mato Grossense de Futebol de Salão, Francisco Xavier, está revoltado. O Campeonato Brasileiro de Futebol de Salão, ele começa a partir deste dia 19 de março. A chave de Mato Grosso, os jogos serão realizados em Marau, no Rio Grande do Sul. Mas nós não teremos o representante nesta temporada de 96 desse Campeonato Brasileiro. O GERCAF, que seria o nosso representante, resolveu não mais viajar para essa competição. Nós vamos saber do Antio, o porquê dessa decisão do GERCAF. Realmente é uma situação chata, difícil, até para a federação, a não participação do GERCAF nessa Taça Brasil. É o nosso representante maior, que seria porque foi o campeão estadual de 95, mas infelizmente a diretoria resolveu paralisar com as atividades agora em fevereiro do GERCAF. A diretoria do GERCAF, através do seu presidente, nos decepcionou. Primeiro porque eu acho que quando veio a ficha, veio a tempo de refletir, de estudar a possibilidade do GERCAF participar ou não. E ele se omitiu na época, deixou preencher as fichas, deixou pagar essa inscrição, deixou efetuar as transferências e deixando por último para decidir a saída do GERCAF definitiva. Com isso ele prejudicou, não foi o GERCAF, ele prejudicou o futebol de salão do estado de Mato Grosso. Lamentável, enquanto a gente trabalha em favor do nosso esporte, existem pessoas que querem destruir o esporte. Mesmo porque, né, presidente, o Monte Líbano, vice-campeão, e o próprio time da Copa Mil, eles estavam loucos para ir para essa viagem e talvez, quem sabe, representar Mato Grosso, mas não tem mais condições e não tem mais tempo hábil para isso, né? Não tem, infelizmente não tem mais tempo. E o que é mais importante, não podemos nem punir, porque a equipe acabou, não tem como se punir. O Xavier está verde de raiva mesmo. Essa saída do GERCAF, ela pegou todo mundo de surpresa e nos causa uma grande decepção. Mas essas coisas de grandes empresas sujeitam o esporte a essa situação, às vezes, de vexame. Porque o GERCAF conquistou na quadra o direito de nos representar na Taça Brasil de Futebol de Salão, poderia delegar poder para que uma outra equipe o representasse, mas a situação definitiva foi tomada assim um tanto quanto em cima da hora e não houve tempo para que a federação indicasse uma outra equipe. Isso não implica dizer que o nosso futebol de salão está falido, está acabado por causa disso. Apenas e tão somente que uma equipe classificada para disputar o brasileiro não vai disputar o brasileiro. Mas nós vamos tocar o calendário da federação normalmente, com a Taça Mato Grosso, com o Campeonato Metropolitano que volta neste ano. Enfim, o futebol de salão continua no mesmo nível do futebol de salão nacional. Porque há quem diga que o futebol de salão decresceu um pouco. Não decresceu, é nacional. O problema crítico é nacional. As grandes equipes se arrefeceram diante do plano real, da crise que se abateu sobre o país. Mas vai retomar tudo isso normalmente. Nosso futebol de salão vai continuar tão forte como sempre foi. E o GERCAF pediu apenas um tempo que dentro de 3 meses ele retorna. Vamos aguardar, até porque as divisões inferiores do GERCAF continuam em atividade. Só a parte principal, adulta, é que foi desativado, negando a participar da Taça Brasil de Futebol de Salão. Vamos respeitar, o GERCAF é uma tradição, a gente tem que respeitar e vamos aguardar que ele volte tão forte como ele sempre foi. Cada vez melhor o nosso Karatê Olímpico Juvenil vai no final deste mês disputar o Campeonato Brasileiro no estado do Amapá. Em Cuiabá, os karatecas passaram por uma seletiva. A seletiva do Karatê Olímpico reuniu aproximadamente 50 competidores, divididos por faixa etária. Além dos atletas de Cuiabá, estiveram presentes os de Rondonópolis e Sinop. Com uma solenidade simples, o evento teve início com o objetivo de selecionar os melhores do estado que disputarão o certame brasileiro no Amapá. Quem é que pode ser apontado como grande destaque do nosso Karatê Olímpico? Eu acho que aqui tem vários, né? Porque a gurizada está começando a aparecer, né? Então tem o Dinei, que já fez parte da seleção brasileira, tem o filho do Luiz Carneiro, que foi 3 vezes campeão brasileiro, que faz parte da seleção brasileira. Tem o Luizinho Carneiro também, que está aparecendo agora. Então é uma safra boa e eu tenho certeza que nós vamos colher bons resultados no Amapá. Everton, essa conquista sua praticamente garante a sua presença também no Campeonato Brasileiro. Agora eu ganhei o
a seletiva do brasileiro aqui, agora eu vou pra Macapá, né, disputar o campeonato brasileiro lá. Você esperava pegar uma pedreira como essa que você teve pela frente? Não esperava, né, que todo campeonato sempre é difícil, né, nunca é fácil. Esses esportes marciais em Cuiabá e Mato Grosso, eles são fortíssimos. Nós temos o Luiz Emílio, que preside a Federação Mato Grossense de Karatê Olímpico, o José Humberto, que integra a Federação Mato Grossense de Karatê Tradicional, e o Pedro Luiz Shinohara na presidência da Federação Mato Grossense de Judô. Então, nessa arte, onde entra aí a arte marcial, Mato Grosso foi muito bem servido. E foram os esportes que nos últimos anos colocaram Mato Grosso em destaque internacional. Que nós temos hoje aqui em nosso estado atletas que conquistaram medalhas de ouro, que conquistaram títulos de nível internacional para Mato Grosso. E eu estou trabalhando em 1996 com um ânimo muito grande, porque há federações com um sangue novo. Por exemplo, a Federação Mato Grossense de Voleibol tem como presidente o Gelson Menegatti, que já era o superintendente da administração anterior do Sabino Albertão e agora assumiu a presidência. O Luiz Tamba assumiu a presidência da Federação Mato Grossense de Handebol. Luiz Antônio Gomes, o Tonteta, a Federação Mato Grossense de Basquetebol. Francisco Xavier continua no futebol de salão. Arnaldo Alves continua no tênis. E já citei esses das modalidades marciais. Então, Mato Grosso tem um potencial extraordinário. Então, é normal, às vezes as pessoas falarem, mas o esporte está mal. E eu sempre retruco com a mesma resposta. O esporte não está mal. O nosso futebol profissional é que atravessa uma fase ruim. Mas esporte não é futebol. Esporte é o conjunto de tudo. O futebol profissional mato-grossense precisa de uma reciclada, de retomar o seu caminho. Tudo bem, mas tirando isso, nós vamos muito bem e o Poliesportes vai mostrar durante esse ano se temos razão ou não temos em afirmar que Mato Grosso tem um nível extraordinário e muitas promoções, muitos eventos virão por aí. O Dom Bosco deve eleger um novo presidente hoje à noite. O massacre do Corinthians e o desespero do Botafogo. O misto define a sua vida nesta quarta-feira em Curitiba. Detalhes em instantes aqui no Poliesportes. Se o seu projeto para 96 é construir ou reformar, então mãos à obra com estas ofertas da Mas agora é hora de Lebrinha, a água natural e puríssima de Mato Grosso. Sinônimo de água natural em Mato Grosso é Lebrinha. Olha, os médicos recomendam que uma pessoa adulta deve tomar no mínimo 2 litros de água por dia. 1 litro de manhã, 1 litro à tarde. Mas esta água tem que ser pura e natural. E sinônimo de água pura e natural em Mato Grosso é Lebrinha, naturalmente água. O Dom Bosco deve conhecer o novo presidente hoje à noite. O movimento de ressurreição do Clube da Colina Iluminada reúne gente tradicional. A eleição seria na sexta-feira passada, não deu certo e causou muita revolta. Antes do início da reunião, os conselheiros tiveram que esperar por alguns minutos fora da sede social do Dom Bosco, pois a energia do clube estava cortada. Logo em seguida, um eletricista fora providenciado para solucionar o problema. O encontro de velhos dirigentes foi no Salão Nobre. A longa espera pelo presidente do conselho acabou por revoltar a todos. Nem o livro de ata da última eleição se encontrava na sede do clube. Como o presidente do Conselho Deliberativo, Nelson Silva, não quer entregar as documentações, os dirigentes vão entrar com busca e apreensão, pois não existe mais nada a esperar. É lamentável que nós, nos dias atuais, tenhamos um quadro dessa natureza. Nós solicitamos a reunião para hoje, a fim de que aqui fosse trazido os livros de atas que elegeu o Conselho Administrativo, o Conselho Deliberativo, que elegeu a atual diretoria do clube, e em função disso nós tomamos uma posição, elegendo um novo presidente do Conselho, vice-presidente, secretário, e esse Conselho seria responsável por um mandato tampão, o atual presidente renunciaria ao mandato, está tudo acertado com ele, pactado com ele, e nesse período esse conselho responderia até que nós levássemos a efeito as eleições no próximo mês de julho. Lamentavelmente, o livro tomou Duril, não apareceu, e só há uma saída. Nós estamos tentando contactar ainda, que eu acho que o diálogo é a base de tudo, mas se não houver intenção do pessoal de trazer o livro de volta,
que eu deveria estar aqui na sede do clube, não pode sair daqui, que é próprio do clube. Nós vamos entrar com uma busca e apreensão. Aí não terá outra alternativa. O livro estará aqui e nós tomaremos uma posição. Nós achamos que há necessidade de se acelerar esse processo, né? Como eu já disse anteriormente, nós devemos reunir e eu posteriormente estarei entregando o meu cargo, já que eu estou com o mandato tampão, e eu não quero atrapalhar em nada a retomada do Clube Esportivo Dom Bosco. E como eu já disse para o senhor Joaquim, eu estarei disposto a ajudá-los no que for preciso, né? Se precisarem da minha pessoa, Bosco de la Mônica estará sempre à disposição. Agora o nosso futebol está cheio de mandato tampão. Há um presidente temporário do Operário, Jair Cabral, e há um presidente temporário do Dom Bosco. Que bom que o Bosco tenha a disposição de deixar o cargo para que esta velha guarda, podemos assim chamar, agora unida com a nova guarda Dom Bosquina, venha para ressurgir o Clube da Colina Iluminada. Liderados, capitaneados por esse extraordinário Joaquim Francisco de Assis, o Dom Bosco vai ser o pêndulo, ele vai ser o marco zero da ressurreição do nosso futebol. Hoje, eleição de novo presidente do Dom Bosco e a partir de amanhã uma nova história, porque atrás disso o Operário vai correr, atrás disso o Misto vai correr também. A propósito, o Misto define a sua vida em Curitiba quarta-feira. Orlando Kreis viaja para lá, ele ainda é presidente interino do Misto, tampão também, vai a Curitiba reunir com um grupo que está disposto a investir na equipe do Misto para faturar em cima do Misto, quer dizer, um investimento para ter retorno. Isso implica dizer que o Misto vai ser forte. Então vamos aguardar com expectativa a volta do Orlando Kreis. A reunião será quarta-feira em Curitiba. Na quinta-feira já teremos aqui maiores informações. O importante é que o Orlando Kreis, acertando com esse grupo lá em Curitiba, ele continua na presidência do Misto e o Misto vai montar um time porque ele não aceita que o Dom Bosco de repente vai colocar as asas de fora e vai achar que vai ser dono da situação aqui em Cuiabá. Os mistenses não admitem isso, mas o Dom Bosco, como eu já disse, é o pêndulo. Atrás de um Dom Bosco grande tem que correr o Operário, tem que correr também a equipe do Misto. O Botafogo sai do sufoco. O Corinthians humilha o São Paulo em Ribeirão Preto. O Palmeiras continua procurando adversário em São Paulo no Campeonato Paulista. Vamos aos principais gols do final de semana. Veloso é sua. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! Gil faz para o Araçatuba. Você vê o que é o futebol, um goleirão como o Veloso foi dividir uma bola com o Jacques e o Jacques de cabeça ganhou do Veloso e a câmera de baixo mostra, ganhou do Veloso e aí na sobra o gol ficou livre. Gil, 1 para o Araçatuba, 0 para o Palmeiras. 11 minutos, 18 a camisa do Gil. Djalminha, que visão, na boca do gol, Elivelton, gol! É do Palmeiras! Elivelton penetrando pelo lado esquerdo, em diagonal. Betinho caiu, não conseguiu evitar o gol de empate da Sociedade Esportiva Palmeiras. Djalminha bateu, olha o toque para baixo, na trave o gol, gol do Kleber para o Palmeiras, virou Palmeiras em Araçatuba, depois a bola se chocar na trave, reveja, o toque de cabeça foi do Rivaldo para baixo, o Luizão tentou fazer. O goleirão defendeu na sobra. O capitão Kleber encheu a rede do Araçatuba. Souza. Que triangulação. Leandro na gol. Olha o Souza, olha o gol do Corinthians. Gol! É do Corinthians. Uma tabela linda, progressiva, e a consciência do Souza, tocando, levantando a cabeça. Que jogada belíssima do time corintiano, envolvendo todos
todos que estavam nesse ataque, Leonardo e o Souza fazendo o gol de abertura. E olha só, chegando o Tupã, olha só o Edmundo. Golaço do Edmundo para o Corinthians. Deu o chamado drible da vaca e foi, evidentemente, beneficiado por um toque no jogador do São Paulo. A bola voltou para ele. Um golaço de Edmundo. Edmundo de um lado, Zete do outro. Será que pega o Zete? Será que pega o Zete? Edmundo. Gol! Que perfeição! Que perfeição na cobrança da penalidade máxima. O Zete foi para um canto, a bola para o outro. 3 para o Corinthians, 0 para o São Paulo, Tatá. Olha o Edmundo, boa bola rolada, olha o gol. Gol! Do Robinson! Mas o Edmundo fez tudo na assistência. Rolou. Falou Robson, em sua homenagem, em homenagem ao Corpo de Bombeiros, pelos 116 anos de existência. E aí chegou o Zé. Vai complicar a situação do São Paulo, hein? Se trabalhar bem essa bola. Vamos ver o cruzamento para trás. Olha o gol, Henrique. Gol! Do Corinthians, do Corinthians, do Corinthians! Estão dançando lá o Tchan, não é o vira-vira. Eles foram dançar o vira-vira. 5 para o Corinthians, 0 para o São Paulo. Nossa Senhora. Agora o Campeonato Carioca. Botafogo e América em Niterói. Marcelo cobrando falta faz o primeiro do América. André Luiz faz um golaço e amplia para o América, 2-0. E os jogadores comemoram dançando o Tchan. Reação do Botafogo, Dauli de cabeça diminui 2-1. Beto manda uma bomba e marca um golaço, repetindo o gol que fez na seleção contra a Argentina. E ficou nisso, Botafogo 2, América também 2. Ainda pelo Campeonato Carioca, Vasco e Olaria. Valber bate, o zagueiro falha e Serginho manda pro fundo das redes. 1-0 Vasco. Nilson vai até a linha de fundo e cruza. Serginho outra vez com uma cabeçada esquisita amplia. 2-0. A zaga do Olaria tenta cortar o cruzamento de Valber, mas Bruno não perde a chance. 3-0 Vasco. No segundo tempo, Valber vê o goleiro adiantado e com categoria marca um golaço. Vasco 4-0. O gol de honra do Olaria é de pênalti cobrado por Pedro Renato. Final, Vasco 4, Olaria 1. No Recife, o clássico Santa Cruz e Náutico. E é o Náutico quem sai na frente com o gol do centroavante Robson. 3 minutos depois, empate do Santa Cruz. O goleiro Luciano defende a cabeçada de Célio, mas não escapa do chute de Serginho. 1-1. Virada do Santa Cruz. Amarildo bate falta na barreira e no rebote ele mesmo faz. Final, Santa Cruz 2, Náutico 1. E em Salvador, Bahia e Vitória. Naldinho cruza na área e Bobô voa para fazer de cabeça o único gol do jogo. Final, Bahia 1, Vitória 0. Portuguesa e Ferroviária jogaram no Canindé e o gol foi suado. Adriano marca contra e dá a vitória de 1-0 para a Lusa. A Portuguesa é vice-líder do Paulistão com 25 pontos, atrás do Palmeiras, que tem 28. Quando a gente era pequeno... E amanhã saberemos quantos times disputarão o Campeonato Estadual de Futebol Profissional deste ano. Está marcada para amanhã uma reunião do Conselho Arbitral da Federação Mato Grossense de Futebol. Botafogo e Corinthians estreiam na Libertadores na próxima quarta-feira, jogando no Pacaembu, em São Paulo. No grupo do Botafogo e do Corinthians ainda estão o Colo-Colo do Chile e a Universidade Católica também do Chile. Vale salientar que o Grêmio de Porto Alegre é o terceiro time brasileiro na Libertadores esse ano, já que ele é o atual campeão. Amanhã, 12h45, tem Poliesportes aqui na TBO. Boa tarde e até lá.
Poliesportes. Oferecimento. Beira Rio, sempre uma opção versátil de... Oferecimento. Beira Rio, sempre uma opção versátil e de bom gosto para a sua construção. E Marutian, macarrão instantâneo em 3 sabores: carne, galinha e camarão. Meus amigos do esporte, boa tarde. Mato Grosso estreia na Copa do Brasil na próxima quarta-feira no Verdão, mas não está levando a sério. O Operário não contratou ninguém, está treinando, mas não promete muita coisa não. Esta é uma semana decisiva para o nosso futebol profissional. O misto está buscando apoio no Paraná. O Dom Bosco começa a nova fase e a Federação Mato Grossense de Futebol reúne com os clubes hoje para pronunciarem sobre o campeonato mato-grossense. Nacional, o Santos precisa de uma goleada hoje à noite para continuar na Copa do Brasil. Vamos conferir tudo aqui no Poliesportes. E começamos com uma boa notícia. Jorilda e Nadir Sabino embarcam no próximo dia 20 para a África do Sul. Vão participar do Campeonato Mundial de Cross Country em Capital. As atletas viajam por conta da Confederação Brasileira de Atletismo. E Nadir Sabino e a Jorilda sempre colocando o Mato Grosso no topo do atletismo nacional. Agora convocadas pela Confederação Brasileira para irem à África do Sul participar desta competição internacional, que é o Mundial de Cross Country. Vale salientar também que a Valquíria Silva tinha conseguido o índice para ir com a seleção brasileira. No entanto, devido à idade, ela foi cortada da seleção brasileira. Desde o final do ano passado, o Irapuru tenta viajar para realizar alguns jogos nos Estados Unidos. Não conseguiu. Agora surge uma nova oportunidade, mas um novo problema preocupa a sua diretoria. As equipes Mirim e Juvenil da Associação Atlética Uirapuru não conseguiram viajar no mês de dezembro para um torneio que seria realizado na Flórida, nos Estados Unidos. A viagem do final do ano, ela não aconteceu devido a problemas de documentação. O Congresso americano estava em greve e os garotos do Irapuru não conseguiram os vistos dos passaportes. Uma nova data já foi marcada para a viagem do time da Associação Atlética Uirapuru aos Estados Unidos. Será no próximo dia 27 de março. Mas existe um grande problema. Agora não com o Congresso americano, mas sim aqui em Mato Grosso. Gil, qual é esse grande problema? Osmar, como você sabe, em dezembro estava tudo certinho para a gente ir nos Estados Unidos, na Flórida, no Pensacola, né? Participar desse campeonato, torneio, esse intercâmbio que a gente está tentando fazer com os americanos. Não foi possível porque o Congresso americano entrou em greve, não foi possível a liberação do visto. Mas agora nós estamos encontrando um outro probleminha, que está marcado para dia 27, essa nova apresentação da equipe do Irapuru nos Estados Unidos. E nós estamos encontrando esse probleminha que... É probleminha porque nós estamos tentando, já entramos em contato com os coordenadores do colégio, da garotada estuda, né? Porque vai coincidir essa data de 27 a 10 de abril que eles vão estar fazendo provas, né? Já começa o período letivo e exatamente as provas. Já começa as provas. Então nós estamos entrando em contato para que esses jogadores viajem e representem aqui o estado, que, como você sabe, o Irapuru vai ser uma das primeiras equipes aqui de Mato Grosso, ou se não do Brasil, a participar desse torneio nos Estados Unidos. Inclusive em abril agora vai ser inaugurada a Liga Americana, né? Então eu acho muito importante a participação do Irapuru nesse intercâmbio lá nos Estados Unidos. E eles também estão doidos para vir conhecer o Brasil e aqui em Mato Grosso a partir de julho, né? Fazer esse intercâmbio do futebol. E aí, Diego, na esperança ainda da viagem para os Estados Unidos? Sem dúvida, acho que a gente está trabalhando forte para isso. Não deu para a gente ir aquela vez em dezembro, mas a gente vai tá treinando desde dezembro
que foi que eles não conseguiram, né, os vistos pra gente ir e tal, aquela confusão toda, até a seleção brasileira não teve como ir, aí acabou indo, acabou conseguindo. E a gente treinando direto, firme, e agora vamos ver se a comissão do Irapuru e tal conseguir pra gente ir lá pra Pensacola fazer um bom papel e sair de lá com a vitória todos os jogos. Esta viagem da Associação Atlético Irapuru é cercada de muito mistério. Na verdade, o Irapuru ele não vai participar do torneio, ele vai jogar algumas partidas amistosas, porque esses jogadores eles estão financiando a viagem, estão pagando a passagem, vão passar 2 dias na Disneylândia, depois vão jogar, é mais uma viagem de recreio. Bem que o Irapuru poderia evitar maiores transtornos, deixando essa viagem para o meio do ano, que será o período de férias da maioria dos seus jogadores. Santos e Atlético do Paraná jogam hoje pela Copa do Brasil em Santos. O Santos, que levou de 3-0 em Curitiba, precisa vencer por uma diferença de 4 gols, ou pelo menos de 3, para decidir a vaga nos pênaltis. Convenhamos, é muito difícil. O Santos está traumatizado pela sua participação no Campeonato Paulista, depois da goleada lá em Curitiba, quando ele perdeu 3-0, perdeu para o América de Rio Preto no sábado por 1-0. O técnico Candinho está ameaçado. Giovani está em greve, está em situação difícil no Santos, está atravessando uma fase, e o Santos, com todos esses pecados, dificilmente vai conseguir dobrar o Atlético do Paraná, que tem um timaço e, acima de tudo, orientado pelo técnico Emerson Leão, um dos melhores do futebol brasileiro. Apenas a guisa de curiosidade, o mato-grossense Elias, que jogou no Corinthians, no Vitória da Bahia, é o lateral esquerdo do Atlético Paranaense. Hoje jogará contra a equipe do Santos. O presidente do Conselho Deliberativo do Dom Bosco renunciou. Os documentos desaparecidos apareceram e, finalmente, a situação do Alviceleste começa a melhorar. O novo presidente não foi eleito ontem, como estava programado, ficou para a próxima semana. Mas o novo presidente deve ser o vereador Paulo Borges. De posse de uma carta renúncia do presidente do Conselho Deliberativo do Clube Esportivo Dom Bosco, bem como de todos os documentos referentes à última eleição da agremiação que elegeu João Bosco de La Mônica, a velha e a jovem guarda do Azulão passaram então a analisar documento por documento. Como o atual presidente está disposto a entregar o cargo, bem que os mandatários estariam propensos em eleger uma nova diretoria. No entanto, faltou o número legal do Conselho, pois o que esteve na reunião foi pequeno para um colegiado de 60 membros. Realmente é lamentável que nós tivéssemos esse quadro, a não participação dos senhores conselheiros da reunião. Mas realmente a reunião foi programada e de última hora, e a não participação talvez foi em função do não comunicado por parte da direção do clube aos senhores conselheiros. Mas já há uma conquista. Hoje nós temos um pedido de renúncia por parte do presidente do Conselho Deliberativo e cabe a nós, do Conselho agora, tomarmos uma posição. Então eu acredito que nós damos um prazo maior agora para evitar esse negócio sair com muita rapidez e não chegarmos a lugar nenhum. Então vai dar uma semana de prazo para que haja uma convocação oficial através de todos os jogos de imprensa escrita, falada, televisada e através da oficial do Estado. Então, a partir de então, não haverá como os senhores conselheiros alegarem ignorância da reunião. Então, eu acho que foi importantíssimo, nós já temos uma posição ao Conselho, é obrigado a se reunir para que tome posição, eleger um novo presidente do Conselho. E através daí, eu acho que o Dom Bosco começa a caminhar novamente. Quem poderia assumir o cargo de presidente, Paulo? Você estaria disposto? Então, nós temos vários abnegados do Dom Bosco, nós temos Joaquim de Assis, nós temos Álvaro Escóforo, nós temos Duro Leal, tá entendendo? Nós temos N abnegados e o nosso nome está dentro dos abnegados do Clube Esportivo Dom Bosco. Eu acho que se for para somar para o Dom Bosco, nós estamos aptos para participar, desde que todos participem conosco. Quem entrar aqui e ficar sozinho, ninguém vai a lugar nenhum. Nós hoje estamos vendo aí o presidente atual num sacrifício danado. E foi importante porque ele está participando conosco, somando conosco nesse processo todo. Eu acho que é importante falar hoje que o De La Mônica tem tido uma participação especial naquilo que nós pretendemos realmente, tem que ter onde o Dom Bosco. Eu acho que
se for indicado o meu nome, com o apoiamento desses demais conselheiros, nós não fugiremos à raia. Nós somos dombosquinos e vamos fazer com que o Dom Bosco volte a ser aquele clube que todos nós almejamos. O principal já aconteceu. O presidente do conselho, que era empecilho, já renunciou. Bosco Della Mônica cede o cargo para o novo presidente. E o Dom Bosco, na próxima semana, elege o seu novo mandatário e vai seguir tranquilo e recuperar o tempo perdido. Recuperar sua sede social, que é inconcebível. Um patrimônio daquele no centro de Cuiabá, quando todo mundo gosta e busca o melhor lazer, o Dom Bosco não pode usufruir disso, e nem a sociedade, nem os seus associados. Então o Dom Bosco parte para uma recuperação completa e ela começou já e vai sacramentar na próxima semana com a escolha do novo presidente. Agora é bom que os conselheiros compareçam para a eleição. Se querem o bem do Dom Bosco, tem que somar, tem que comparecer e levar avante esse belo movimento. Daqui a pouco vamos saber a situação do misto, os preparativos do Operário para enfrentar o Internacional no próximo dia 20 pela Copa do Brasil aqui em Cuiabá. Já já. Se o seu projeto para 96 é construir ou reformar, então mãos à obra com estas ofertas da Beira Rio. Ferro CA50 5/16 Gerdau /10 metros, R$ 2,60. Conjunto de louça ideal modelo Carina 3 peças, R$ 49,00. Tinta PVA Cortex 18 litros, interior e exterior, R$ 26,90. Materiais para construção Beira Rio. Sempre uma opção versátil e de bom gosto para a sua construção. Hoje você vai aprender a receita de uma refeição rápida, deliciosa e nutritiva. Teste e após 3 minutos está pronta a sua refeição. Delicioso! E mais uma vantagem, não precisa nem lavar o prato. O pote é descartável. Maruchan Instant Lunch você encontra em 3 sabores: carne, galinha e camarão. Produto importado Mitsui Alimentos. Sorria! Abriu a pesca! Tem peixe no rio e barcos em promoção na Náutica e Moto. Seu novo revendedor Yamaha em Cuiabá. Barcos Petit com 5 metros, 1.149. Com 6 metros, 1.299. E mais, motores de popa. Barcos Leve Forte. Marajó 17, 19 e a nova Marajó 190. Venha pescar na Náutica e Moto. Fernando Correia 1225. Fone 627-3466. Mas agora é hora de Lebrinha, água pura e natural. Sinônimo de água pura e natural em Mato Grosso é Lebrinha, naturalmente água. Beba bastante água, mas beba Lebrinha, que tem respeito por você, que é o melhor consumidor. Começa hoje as quartas de final da Copa Verão de Futebol de Salão, promovida pela Liga de Várzea Grande. Os jogos serão no ginásio Fiotão e a rodada de hoje é composta das seguintes partidas. 19 horas, o Modelo enfrenta o Santo Antônio e às 20 horas, o Terraços joga contra a equipe do Humaitá. O Operário não leva a sério a sua participação na Copa do Brasil. Com elenco modesto, o Chicote está treinando sob o comando do técnico Paulo Leão. Se o Operário levasse a sério, o apoio da torcida seria bem maior. O elenco operariano está treinando sob o comando do seu novo técnico, Paulo Leão, há 2 semanas, visando o jogo do próximo dia 20 contra o Internacional de Porto Alegre, jogo válido pela Copa do Brasil. Partida esta que será realizada no estádio José Fragelli. A base do time com relação à temporada passada foi mantida. Continuam no elenco o goleiro Hernandes, os laterais Adrisson e Renatinho, os zagueiros Índio e Jailson, os meio-campistas Biá, Jonas, Lelé, Vitor e Yuca, e os atacantes Marquinhos, Vanderlei e Nasser. Os novos reforços são o meio-campista Rios, o atacante Zé Hilton e o lateral Naldinho. Como é que surgiu esse convite para o Naldinho vir aqui para Várzea Grande? Foi através do professor Expedito. Ele me viu jogando lá em Minas Gerais. Expedito Sabino? Isso, exatamente. Ele me viu jogando em Minas Gerais e fez esse convite para que eu pudesse vir para o estado do Mato Grosso. E o que você deu para sentir quando chegou aqui de impacto no Operário? Eu vim com o intuito de trabalhar
com determinação para conseguir uma vaga na equipe e poder ficar aqui e participar dessa Copa do Brasil. Vamos enfrentar uma equipe boa, como você disse, o Internacional. A gente sabe que é uma equipe grande, de porte, uma equipe capacitada. E eu estou conhecendo o futebol do Mato Grosso agora. Vim junto, estou conhecendo os companheiros, sei que tem condições também. Pelo pouco que eu vi trabalhar. E a gente está trabalhando para que a gente possa fazer um bom papel no dia 20. O novo treinador do Tricolor da Fronteira, o tempo de treinamentos para o jogo contra o Inter será pouco, mas espera contar com o apoio do torcedor para esse jogo, mesmo porque, segundo ele, trata-se de um confronto entre Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Nós estamos aqui já há 15 dias trabalhando, cedo e à tarde, de segunda a sábado. Não vamos contratar ninguém para essa partida, né? Vamos jogar esse jogo com os jogadores que nós temos realmente. E é para isso que eu tenho trabalhado muito eles nessa parte até psicológica. E diante dessa situação eu gostaria que Mato Grosso, vamos dizer assim, Cuiabá inteiro, estivesse vestindo a camisa do Operário, mesmo porque trata-se de uma partida em que vai jogar Cuiabá e Porto Alegre, ou seja, Mato Grosso e o Sul. Então nesse instante, mais do que nunca, a gente gostaria, né, que a torcida, a imprensa todinha, estivesse realmente junto da gente, porque um pouquinho que seja daqui e dali, somando esforço, a gente pode realmente conseguir um resultado que muita gente pensa que isso não aconteça. Eu acho que pode acontecer, é difícil, mas pode acontecer. Esse lateral Naldinho, que foi indicado pelo professor Expedito, deve ser muito bom jogador, porque o Expedito foi lateral esquerdo do 7 de setembro, jogou mais ou menos ali pelo ano de 1817 em Belo Horizonte, um grande lateral Expedito, e indicou talvez o seu substituto para a equipe do Operário. O Operário Várzea Grandeza está acreditando no seguinte fenômeno: o Botafogo, que é o campeão brasileiro 95, estreou na Copa do Brasil perdendo para um time chamado Coriçaba, do interior do Piauí. O Operário acha que pode repetir o feito, já que o Coriçaba venceu o Botafogo por 1-0 lá em Coriçaba. O Operário pode também vencer o Inter, ou até empatar ou perder com diferença de um gol, provocando a segunda partida lá em Porto Alegre. Porque se o Operário perder por diferença de 2 gols, o Operário já está eliminado da Copa do Brasil. O Operário não investe com seriedade para a Copa do Brasil, apenas monta um time base para o campeonato estadual. Agora, os mistenses dombosquinos que vão ao Verdão para ver de quanto que o Operário vai perder para o Internacional, que começa tendo um grande goleiro, que é o Goicoechea, da seleção argentina. Você se lembra, grande goleiro, e será aí um adversário duríssimo para os jogadores da equipe tricolor. Gelson Menegatti, novo presidente da Federação Mato Grossense de Voleibol, foi eleito para um mandato de 4 anos. E na sua gestão pretende realizar o Campeonato Brasileiro de Vôlei aqui em Mato Grosso, além de outras realizações. O superintendente da Federação Mato Grossense de Voleibol, na temporada passada, Gelson Menegatti, assumiu o comando do voleibol mato-grossense no dia 15 de janeiro deste ano, com mandato frente à federação até o dia 15 de janeiro do ano 2000. A primeira mudança de Menegatti junto à federação foi a alteração do seu estatuto, adaptando a recente legislação esportiva vigente, mais precisamente a Lei Zico, passando o mandato de 3 para 4 anos. O nosso estatuto era um estatuto bem antigo, da época de fundação da federação, e havia necessidade de adaptá-lo à legislação esportiva em vigor, que é a Lei Zico. Então, uma das primeiras federações do estado a já ter a sua legislação interna, o estatuto adaptado à legislação em vigor. E com 4 anos é talvez um período melhor para uma equipe que vem administrar a federação poder desenvolver um bom trabalho e dar continuidade ao ano de 95, como dirigimos interinamente a federação. O senhor citou da continuação desse trabalho de 95. Significa que nós teremos anos promissores pela frente, principalmente com a safra do ano passado. Acredito que sim, pois aí tivemos uma grande safra de atletas, principalmente na área modalidade feminina, onde com as meninas, com o trabalho que foi feito, conseguimos conquistar aí 2 brasileiros da primeira divisão, elevando nossas seleções, tanto a infanto como a juvenil feminina, para a divisão especial, hoje entre as 8 melhores seleções do país. O Gelson Menegatti agora frente ao comando da federação como presidente.
o que o Menegatti vai trazer para Mato Grosso na temporada de 96. Um intercâmbio aí da própria federação e a Confederação Brasileira de Voleibol. Temos agora para o dia 18 a 24 de março em Sinop a realização de um curso nacional de formação de árbitros para voleibol. Temos aí um árbitro internacional, classe A, o Kuroki, dos prováveis brasileiros que deve apitar nos Jogos Olímpicos de Atlanta, que estará ministrando esse curso, que é feito em parceria com a Coordenadoria de Esporte e a Prefeitura de Sinop. Será um grande curso e muito aproveitável para aqueles que têm interesse no ser um árbitro de voleibol, entrar em contato com a federação. E temos aí 2 brasileiros para Mato Grosso. Temos o Infanto Juvenil da primeira divisão, grupo 1, que será realizado no mês de agosto em Sinop. E agora em maio vamos realizar o Juvenil masculino, primeira divisão, grupo 1, aqui na capital, em Cuiabá. Esse Gelson Menegatti é muito bom e ele tem feito um trabalho de recuperação do nosso voleibol e vai chegar lá brevemente. O projeto de retorno do misto será mostrado em instantes. Aqui não será mostrado, uma informação para você a respeito da volta do misto que deve acontecer amanhã a partir da capital paranaense, que é Curitiba. Em instantes. Estes são os nossos concorrentes. E rapidez na entrega. Consulte-nos. O seu projeto será concreto. Avenida B600, Distrito Industrial. 627-2310. E a torcida do misto aguarda com expectativa a viagem que o presidente Orlando Kreis empreende ao estado do Paraná. Amanhã ele terá reunião com o grupo empresarial em Curitiba e dessa reunião deve-se definir o retorno do misto forte. O misto montará uma grande equipe para o campeonato estadual se houver esse acordo do presidente com esse grupo paranaense. O Orlando Kreis esconde o nome do grupo e somente amanhã ele terá maiores informações. Mas a torcida do misto aguarda com grande expectativa o retorno do alvinegro, que está disposto a recuperar o terreno perdido. Ele ficou de fora do campeonato estadual do ano passado. E hoje tem reunião do Conselho Arbitral da Federação Mato Grossense de Futebol às 16 horas. Nesta reunião será definido o número de participantes, regulamento e tabela do campeonato Mato Grossense, que deverá começar no próximo dia 14 de abril. Ficamos por aqui. Amanhã, 12h45, tem Poliesportes de novo aqui pela TBO. Uma boa tarde e até lá. Poliesportes. Oferecimento. Beira Rio, sempre uma opção versátil e de bom gosto para a sua construção. E Maruchan, macarrão instantâneo em 3 sabores: carne, galinha e camarão. Em 3 sabores: carne, galinha e camarão. Meus amigos do esporte, boa tarde. Operário e Sinop jogam sábado na cidade de Sinop. O Sinop vai lançar seu novo time, enquanto que o Operário fará o seu primeiro teste para enfrentar o Internacional de Porto Alegre pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira no estádio José Fragério. União de Rondonópolis e Vila Aurora ficam de fora do campeonato estadual deste ano. O Brasil estreia na Copa Libertadores hoje à noite em São Paulo. O Poliesportes focaliza tudo. E começamos com o placar nacional de ontem. Pela Copa do Brasil, Santos empatou 1-1 com o Atlético Paranaense e está de fora da Copa do Brasil. Perdeu o primeiro jogo, precisava ontem de uma vitória por diferença de 3 gols para levar para os pênaltis ou 4 para classificar. O jogo ficou no 1-1 e o Atlético continua na competição. O América de Minas recebeu São Paulo, resultado de 2-1 para o São Paulo em Belo Horizonte. São Paulo e América voltam a jogar na próxima semana pela Copa do Brasil.
E o placar nacional de hoje, pelo Campeonato Carioca, o Fluminense joga contra o Itaperuna em partida que será mostrada ao vivo pela Rede Bandeirantes. Pela Copa do Brasil, o Cruzeiro joga contra o Juventus. Essa partida será em Rio Branco, na capital do Acre. Pela Libertadores, Corinthians e Botafogo jogam em São Paulo. E no grupo, Universidade Católica joga contra a Universidade do Chile. Os dois representantes chilenos que estão no mesmo grupo dos brasileiros nessa primeira fase da competição. Mato Grosso promoverá um encontro da classe universitária através do esporte. A Universidade Federal de Mato Grosso está organizando o primeiro campeonato estadual envolvendo os estudantes de universidades. Serão 5 modalidades. As atividades esportivas da temporada do ano de 1996, elas estão começando aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. E Delbrando Daltro, supervisor de recreação de desporto da própria UFMT, o calendário pronto já, Delbrando? Sim, Ismael, e com satisfação pelo próprio retorno do programa Polo Esporte, que está retornando nesta semana agora. Acho que a falta que ficou, e tenho certeza agora com essa vinda do Macedo, Laércio e você, acho que é de grande valia para nós que mexemos com o esporte, e parabéns pelo retorno do Polo Esporte. As nossas atividades, mas já está pronto o calendário nosso. Essa semana nós já estamos começando com as escolinhas de iniciação esportiva que nós oferecemos tanto ao público interno da universidade como externo, nas suas várias modalidades, com criança de 5 a 12 anos na sua iniciação, e nós estamos começando já essas atividades nessa semana. Nós também temos várias atividades também, no caso da parte acadêmica, nós vamos ter os jogos intercursos, onde não é somente os cursos da Universidade Federal, mas também das faculdades da Grande Cuiabá, também vai estar envolvida, trabalhando juntamente com a gente nesse campeonato intercurso, primeiramente nas modalidades de voleibol e de futebol de salão. Logo após, no mês de junho, nós teremos o campeonato Mato Grossense Universitário, que nós vamos realizar aqui em Cuiabá, onde aí sim seria as seleções da UFMT, da Unic, da Univag, do interior do estado, Rondonópolis, Sinop, o existente dentro do nosso estado, estariam aqui em 5 modalidades. A princípio, as 5 modalidades que nós estamos pretendendo fazer esse campeonato universitário no mês de junho. A ideia principal da Faculdade de Educação Física é dar continuidade a todos aqueles trabalhos já realizados, implementar mais alguns, tanto na área acadêmica como na área da supervisão de educação física, no qual a gente tem as escolinhas de iniciação desportiva, os jogos, os campeonatos, em trabalho precisamente com a Secretaria do Estado, a Secretaria Municipal, e os órgãos, as federações, todos aqueles órgãos ligados na área da educação física. Se o Edmundo mandasse pintar aquela barbichinha ali de branco, não ficava tão ótimo como está, não é, Edmundo? Edmundo Carmona. Bem, a Universidade Federal, ela vai realizar esses jogos universitários a nível de estado, que é um antigo sonho. Antigamente se sonhava em realizar os Jogos Abertos Mato Grossenses. Já foi realizada a 2ª edição no ano passado. Agora, uma ideia antiga da realização desses jogos, congregando todos os universitários, também vai amadurecendo, capitaneado pela Universidade Federal, e neste ano será realizado. Mas está na hora de lebrinha. Você que está terminando o almoço agora, não esqueça da gostosa, da refrescante, da naturalíssima água lebrinha. Olha, a água é uma coisa séria. Foi a única coisa líquida que Deus deu, foi a água. O resto que veio depois, cerveja, uísque, cachaça, refrigerantes, tudo isso é derivado. Aproveita a água para acrescentar esses componentes químicos e termina nesse desastre que todos nós sabemos o que provoca a bebida alcoólica. Então você tem que tomar a água lebrinha, que é natural, é pura, a água que não faz mal, muito pelo contrário, faz muito bem para a saúde. Tome bastante líquido. Cuiabá está muito quente, Mato Grosso está muito quente, no mínimo 2 litros de água natural por dia. E água natural em Mato Grosso é lebrinha, naturalmente água. A reunião de ontem na Federação Mato Grossense de Futebol, o Campeonato Mato Grossense deste ano. Daqui a pouco, aqui no Polo Esporte.
Se o seu projeto para 96 é construir ou reformar, então mãos à obra com estas ofertas da Beira Rio. Ferro CA 55/16 Gerdau /10 metros, R$2,60. Conjunto de louça ideal modelo Carina 3 peças, R$49. Tinta PVA Cortex 18 litros, interior e exterior, R$26,90. Materiais para construção Beira Rio. Sempre uma opção versátil e de bom gosto para a sua construção. Hoje você vai aprender a receita de uma refeição rápida, deliciosa e nutritiva. Pegue o Maruchan Instant Lunch, levante a tampa e complete com água fervente. Feche e após 3 minutos está pronta a sua refeição. Delicioso! E mais uma vantagem, não precisa nem lavar o prato. O pote é descartável. Maruchan Instant Lunch você encontra em 3 sabores: carne, galinha e camarão. Produto importado Mitsui Alimento. O que está acontecendo com o mundo? Por que tanta intolerância? Cadê a solidariedade? Eu acho que eu não tenho futuro. Eu tenho um sonho de justiça e paz. Só um milagre pode salvar o Brasil. Um milagre da participação política, da solidariedade. Um milagre que só depende de nós. Justiça e paz se abraçarão. Destaque no Polo Esportes para o Campeonato Estadual de Profissionais. Antes da reunião de ontem na Federação Mato Grossense de Futebol, quando os clubes decidiriam sobre o campeonato deste ano, 2 agremiações tradicionais desistiram de participar. Antes de ter início a reunião do Conselho Arbitral na sede da Federação Mato Grossense de Futebol, 2 clubes ainda estavam indecisos quanto às suas participações: União e o Vila Aurora, ambos de Rondonópolis. A situação financeira de cada um é crítica e, por essa razão, a melhor saída é não disputar o Estadual 96. O campeonato do ano passado foi desgastante. Terminamos com as dívidas, que ainda estamos saldando ainda certas dívidas. São poucas, mas nós temos que saldar, porque o Vila é um time de tradição que entrou no campeonato por mérito e não deve sair de cabeça baixa. Nós estamos só nos afastando por um ano do campeonato. Foi decisão da diretoria por unanimidade. Vamos acabar de saldar uns débitos e investir esse ano na parte social do clube, na construção dos campos, para atender as escolinhas do futebol, que cresceu muito o número de escolinhas do Vila Aurora, e o campo que nós temos não está mais atendendo. Então nós temos que construir mais campo na nossa área social para atender as escolinhas e talvez estruturar melhor para voltar o ano que vem com mais estrutura para participar com melhor galhardia do Campeonato Mato Grossense, que o campeonato merece. Um time de altura e não um time que vem aos bagaços igual a gente poderia vir e só tornar saco de pancada. Vamos ficar fora e participar como sempre participamos. E a equipe do União, Mário Sérgio, também acompanha o Vila Aurora? Fica de fora do campeonato estadual? Problema financeiro, problema de contas que se acumulam de anos vindouros, e para você ir para um campeonato devendo fica difícil. Então nós temos que saldarmos o débito para poder fazer outro. Senão não tem, daqui a pouco nós não temos credibilidade nem de comprar uma maçã. Então fica difícil, você montar um time devendo é difícil, é quase impossível. Bem, o Lelo Brega do Vila Aurora e o Mário Sérgio do União, eles agem com bastante coerência, afastando tanto o União como o Vila Aurora do campeonato desse ano, para que a equipe salde as dívidas acumuladas de campeonatos anteriores. Eu lamento, mas eu respeito qualquer decisão nesse sentido, porque são eles que sabem onde que o calo está apertando. Então, se as equipes estão atoladas em dívidas, por que vão aumentar o volume dessas dívidas? Dá uma sanada, tudo, reestrutura, volta no próximo ano e a gente fica aqui na expectativa. Agora, lamentavelmente, quem não participa desse ano e que deixa uma lacuna digna de ser discutida é o Juventude de Primavera do Leste. O Juventude só existiu enquanto o Ayrton Nogueira foi o presidente do Juventude, inclusive construindo, com a ajuda da população, das autoridades, o estádio Asa Delta, que pertence à Juventude. Ayrton Nogueira afastou do Juventude, por quê? Por causa das oposições, das calúnias, das pedradas. E a equipe sumiu. Não participou ano passado, não participa nesse ano. E pior, 2 belíssimos estádios em Primavera do Leste. O estádio Serradão e o estádio Asa Delta. Infelizmente não apareceu ninguém. Então queriam tirar o Ayrton Nogueira, tiraram, né? E não apareceu ninguém. Cadê aqueles que criticavam o Ayrton Nogueira, que também não apareceram para segurar a peteca, segurar o belo time do Juventude?
O Campeonato Mato Grossense vai começar no dia 14 de abril e contará com 8 participantes. Com apenas 8 clubes, teve início a reunião do Conselho Arbitral da Federação Mato Grossense de Futebol. O misto esteve ausente, mas Orlando Kreisse, por telefone, garantiu a presença do Alvinegro. Dom Bosco, Operário, Barra do Garças, Sinop, São José do Rio Claro, Sorriso e Cáceres são os integrantes da divisão especial do nosso futebol. O certame terá 2 grupos de 4, classificando 3 equipes de cada chave. A fórmula de disputa acabou por agradar a todos. Eu acredito que a regionalização foi o melhor passo. Nós chegamos a uma conclusão, uma definição, que o campeonato é deficitário e teria que ser regionalizado. Para o Barra do Garças ficou bom, 3 equipes, as equipes da capital, incluindo-se o Barra do Garças, que fica uma distância menor de 500 quilômetros. Nós ficamos satisfeitos com o regulamento. E a fórmula de disputa? Bom, eu acho que dentro da regionalização, o melhor sistema apresentado pela federação. Nós gostamos, concordamos com isso e achamos que o campeonato vai ser mais interessante, mais curto e mais interessante. Nós já esperávamos que fosse, que saísse essa forma regionalizada, muito embora para nós seria melhor se tivesse entrado mais alguns times de lá do Nortão, porque nós teríamos que viajar menos. Porque hoje nós temos que analisar o futebol como outra empresa qualquer, quanto menos gastar, melhor será. E hoje, com as dificuldades que nós estamos enfrentando. Mas, de acordo com como saiu a tabela, para Sinop está bom. Nós montamos a fórmula de disputa, estabelecendo o grupo A com os 3 clubes, que era Grande Cuiabá e mais o Barra do Garças, e o grupo do B com o Cáceres, São José, Sinop e Sorriso. Classificando para a segunda fase 6 agremiações. Só que ainda nessa primeira fase, o campeão do grupo A com o campeão do grupo B, eles vão disputar entre si 2 partidas, sistema de ida e volta, e aquela que fizer maior número de pontos estará automaticamente classificada já para a terceira fase. Então, na segunda fase, essa já classificada, ela também participa da segunda fase, com mais os outros 5, para se conhecer os outros 3 que vão para a terceira fase. Por que ela vai participar? Ela vai participar porque o campeão, a equipe que fizer maior número de pontos, na segunda fase, ela vai para o quadrangular com 1 ponto de vantagem. Então, é importante que ela também participe disso aí, porque ela pode, além de ser já classificada, levar também mais 1 ponto, cujo ponto valerá para o primeiro turno do quadrangular final, que será disputado em 2 turnos. E desse quadrangular final sairão as 2 equipes, uma de cada turno, para disputar a final. Olha, quanto mais o Orione falar dessa fórmula do campeonato, mais ele complica. É muito complicado o regulamento no que tange a participação dos times, a fórmula de disputa da competição. Vamos procurar entender a hora que saiu o regulamento, tudo, mas eu achei que o campeonato ficou racional, ficou com mais qualidade, com menos quantidade, mas com mais qualidade. E o Reinaldo Silva, representante do Barra do Garças, disse bem, o campeonato ficou enxutinho, vai ter mais qualidade, mais atrativos, porque o pêndulo da competição é misto Dom Bosco e Operário, e o Sinop, que sempre é uma força a ser respeitado. O Barra do Garças continua sendo nosso representante no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão e vai participar da competição desse ano numa espécie de um colegiado, de uma cooperativa montada pelos jogadores. Então eles vão participar dos lucros das arrecadações, não terão salários. O que for arrecadado será rateado entre aqueles que vão compor o plantel e a comissão técnica do Barra do Garças nesse ano. Eu acho bom, acho que o campeonato vai ser muito bom, vai ter muita qualidade. Lamentamos as ausências sentidas de equipes como Juventude, União, Vila Aurora, mas nem por isso o campeonato deixará de ser atraente, até porque a volta do misto, o reforço do Dom Bosco, vai ser o fogo que faltava na competição este ano. O Polo Esportes volta em instantes com o nosso voleibol. Quando a gente era pequeno, a nossa mãe fazia um biscoito gostoso demais da conta, com um gostinho de coco que eu vou te contar. Aí, nós resolvemos pegar a receita e fazer pra todo mundo. Tá aqui, biscoitos Leandro e Leonardo. Igualzinho que a mãe fazia pra gente. Esse biscoito é que nem nossa música. Logo vai estar na boca do povo. Biscoito Leandro e Leonardo. Esse é pra lá de bom. Larga. Pré-moldados Jamaica, a solução mais inteligente com grande redução de tempo e custo